Boa tarde, pessoal. Hare Krishna. Então vamos ver a pergunta de hoje. A pergunta de hoje veio da Desirê. Como o Dharma pode ajudar uma pessoa a compreender a sua natureza e assim tomar uma decisão de que carreira seguir, por exemplo? Nesse sentido, como que o Dharma atua para que a pessoa possa reconhecer tais características? É possível e também efetivo desenvolver formulários ou aplicar técnicas com o propósito de desvendar o Dharma profissional de uma pessoa, como por exemplo, um teste vocacional baseado nesse conceito? Então, pergunta muito legal, muito boa, eu gosto desse tema. Antes de responder diretamente, antes de ir direto ao ponto, queria elaborar um pouco o tema do Dharma como vocação, né? O Dharma, ele existe em 3 dimensões principais, né? A gente já falou isso um pouco esses dias, né? Existe o Dharma, que você pratica para você desenvolver suas próprias virtudes, né? Existe o Dharma como vocação e existe o Dharma como serviço a Deus. Então, por que existe o Dharma como vocação? Bem, o Dharma como vocação, ele é como uma espécie de antídoto por karma, né? O karma é as reações das nossas ações egoístas. Então a gente pode ter diferentes tipos de egoísmo, né? Todos nós que estamos nesse mundo material somos egoístas de alguma forma, em maior ou menor grau, mas como egoísmo a gente entende não necessariamente que alguém é impiedoso, que alguém faz ações malévolas, mas que alguém pode fazer boas ações, só que com segundas intenções, né? Pode fazer boas ações para obter um benefício pessoal, e não com altruísmo puro. Então, dependendo do tipo de egoísmo que nós tivemos em outra vida, nessa vida a gente vai ter uma missão específica que visa a gente justamente corrigir esse tipo de egoísmo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que na outra vida ela foi muito crítica, que ela reparava no defeito dos outros e de alguma forma explorava isso, né? Nessa vida talvez ela venha com a missão de ser um professor, de ser um pedagogo, né, de ser um instrutor, porque agora quando ela vê os defeitos de alguém, ela não vai poder ser crítica em relação a isso, né? Se um aluno seu tem defeitos, a culpa é sua, porque você não trabalhou as virtudes desse aluno para ele poder corrigir esse defeito, né? Ou então uma pessoa, por exemplo, que na outra vida ela foi muito letárgica, muito passiva, dependeu muito dos outros, explorou os outros, né? Então, nessa vida, talvez agora ela venha com a missão, com o Dharma, de concretizar os projetos de outras pessoas. Agora ela vai trabalhar para poder materializar as ideias que outras pessoas tiveram, né? Para justamente corrigir esse tipo de egoísmo de ser muito letárgica ou muito exploradora que ela tinha em outra vida. Então, a nossa vocação está muito ligada com isso, né? A como a gente pode corrigir esse tipo de egoísmo. O Dharma se manifesta dessa forma, como uma vocação, e Krishna fala que tem 4 vocações principais, né? Tem a vocação de um Brahmana, que é uma pessoa que é essencialmente um pensador e um educador, né? E tem o Kshatriya, que é uma pessoa que tem a missão de proteger outras pessoas, um Vaishya, que vai produzir recursos para garantir a sustentabilidade, né, tanto desse mundo quanto das outras pessoas, e um Shudra, que é uma pessoa que vai trabalhar para ajudar as outras pessoas a cumprirem o seu Dharma. Ela vai trabalhar mesmo de forma mais direta. Esses são os 4 Dharmas como vocações principais que Krishna apresenta na Bhagavad Gita. Agora, uma coisa é que a gente tem que distinguir que vocação não é a mesma coisa que uma carreira profissional. Basicamente, uma vocação, ela é apoiada em 3 pilares, né? Quando nós temos uma vocação, a gente tem uma aptidão, a gente tem um interesse e a gente tem uma visão de mundo. Então, por exemplo, junto com a nossa vocação, nós temos uma habilidade específica para poder cumprir aquela missão, né, que nós temos. Então, pessoas elas já nascem com facilidades diferentes para coisas diferentes, já nascem com dificuldades diferentes para coisas, né, diferentes. Isso já faz parte, inclusive, do nosso próprio corpo, do nosso próprio padrão mental. Há uns 15 anos atrás, eu acho, mais ou menos, teve um grupo de cientistas australianos que eles descobriram que a gente tem um gene que é chamado HCTN3,
e que algumas pessoas nascem com uma variação desse gene. E por causa disso, os músculos delas são mais flexíveis e elas conseguem, assim, ser um melhor atleta com muita facilidade. Para elas isso é algo que precisa, assim, de muito menos treino. E que uma pessoa que não tem essa variação genética, se ela se esforça muito, ela pode no máximo ser um atleta mediano. Ela nunca vai ter, por exemplo, o rendimento de um atleta olímpico, né? Mais de 90% dos atletas olímpicos tinham essa variação genética, né? Então a gente já nasce com isso, né? Tem pessoas que já nascem com dons e com talentos para alguma coisa. Então tem isso, tem a nossa aptidão. Só que a nossa aptidão não necessariamente a gente vai desenvolver, porque a aptidão ela depende de elementos externos. Por exemplo, se você tem aptidão para ser um grande filósofo, mas você nasce, sei lá, numa comunidade carente e você não tem nunca acesso a ler Bertrand Russell, a ler Hume, você nunca leu nenhum filósofo, você não teve contato com nada disso desde cedo, então a sua aptidão ela não vai se desenvolver. Aquilo está dentro de você, mas não se desenvolveu, depende de elementos externos, né? Você pode, inclusive, nem ser alfabetizado e a sua aptidão está lá, mas não foi trabalhada. Então, a aptidão é algo que está fora do nosso controle, né? Aí também tem o interesse. Quando a gente tem um Dharma como vocação específica, quando nós temos uma vocação, a gente tem interesse por algum tipo de assunto especificamente, né? Então, sim, por exemplo, se você é um artista, se você tem um dom para arte, quando você estiver lidando com esse tipo de assunto, naturalmente você vai ter uma inclinação, um interesse maior, para você vai ser natural se mover no meio daquilo, você vai estar realmente assim com muito mais disposição, você vai fazer isso de forma muito mais agradável, muito mais natural. Mas, de novo, o seu interesse, ele depende da sua exposição àquilo, né? Se você nunca foi exposto àquilo, você não vai desenvolver também o seu interesse, né? Se você, por exemplo, tem um interesse natural para a filosofia, mas você nunca ouviu filosofia, ou pelo menos nunca ouviu filosofia falada por um bom filósofo, não tem como você se interessar por uma coisa que você não esbarrou com aquilo, né? Isso acontece também. Agora, por fim, tem a visão de mundo. E a visão de mundo é como alguém entende a realidade, como alguém lida com a realidade. Agora, isso não depende de nenhum fator externo. Por exemplo, se uma pessoa ela tem assim, a capacidade, a vocação dela é ser um brahmana, é ser um pensador, é ser um intelectual. E ela realmente não foi alfabetizada, ela mora no interior, assim, cuidando de uma horta. Ela não vai ter nem aptidão para ser um filósofo, ela não vai ter nem interesse por filosofia, mas a visão de mundo dela não vai mudar. Ela vai ter a visão de mundo de um filósofo. Ela vai ser introspectiva, ela vai ser muito sóbria, ela vai analisar as coisas, ela vai ser capaz de dar bons conselhos, mesmo que ela não tenha a erudição acadêmica de um filósofo, mesmo que ela não conheça os princípios da filosofia. Então ela vai continuar sendo um brahmana, só que diferente. Ela não teve o treinamento, ela não teve, né? Mas está lá dentro dela. Então, assim, a vida funciona dessa forma, né? A gente tem muitas coisas que estão totalmente fora do nosso controle. E boa parte da gente entender o Dharma significa entender isso, entender que Krishna é o controlador supremo e nós não somos o controlador. Então, uma coisa é que a gente talvez não consiga escolher a nossa carreira, talvez a gente não consiga ter o treinamento adequado para a gente cumprir a nossa vocação. Essas coisas estão fora do nosso controle, mas estão sob o controle de Krishna. Agora, uma coisa é que, independente da situação, a gente pode exercer a nossa vocação, mesmo que a situação não seja exatamente aquela que a gente gostaria. Você pode não ter escolhido a profissão dos seus sonhos, mas tudo bem. Assim, né? Porque, por exemplo, uma pessoa jovem que não tem dependentes, ela pode se dar ao luxo de escolher uma profissão, de mudar de profissão, de mudar de curso. Agora imagina que você tem filhos, você tem dependentes. Assim, parte do seu Dharma, parte importante do seu Dharma é proteger seus dependentes. Você não pode se dar ao luxo de ficar escolhendo a profissão dos seus sonhos que satisfaz você. Isso não é Dharma. Isso, pelo contrário, é vaidade. Aí se você consegue uma boa profissão, onde você consegue manter sua família, ok. Assim, você tem que fazer isso como Dharma. Agora, se o seu Dharma é proteger as pessoas, você pode estar naquela profissão protegendo as pessoas ali, tomando conta para que não aconteça nenhuma injustiça ali. Se o seu Dharma
é pensar e dar bons conselhos para as pessoas, você pode fazer isso naquela profissão também. Em qualquer lugar você pode viver o seu Dharma. Então, assim, a nossa aptidão, o nosso interesse talvez não se desenvolvam. Quando esses três estão alinhados, aí, poxa, é gol, né? É perfeito. Mas às vezes isso não tá sob o nosso controle. A gente se esforça para que esteja, mas quando não tiver, tudo bem também. Então, acho que isso é um primeiro ponto. Essa coisa da vocação, ela não pode se mesclar, ela não pode ser confundida com a profissão. Agora, claro, se a gente tem a possibilidade de escolher, de fazer certinho, de conjugar a profissão com a vocação, aí é perfeito. Mas a gente tem que lembrar que a vida está sob controle de Krishna e às vezes ele botou a gente num lugar que não é tão agradável para a gente, mesmo para a gente aprender algo. A gente tem algo mais importante para aprender ali do que com a profissão dos nossos sonhos, porque os nossos sonhos são fugazes, né? Os nossos sonhos muitas vezes são fúteis, são voláteis, né? São uma expressão do nosso ego. Os nossos sonhos muitas vezes não têm nada a ver com o desejo de Krishna. Então o Dharma não é você satisfazer o seu desejo, o Dharma é você satisfazer o desejo de Krishna, você ser um instrumento de Krishna para a vontade dele se cumprir nesse mundo. Então esse é um ponto que eu acho importante falar. Agora, sobre teste vocacional, né? Então, teste vocacional é uma coisa que eu acho bem interessante, sempre gostei bastante assim, de teste vocacional. Eu estava vendo esses dias assim, uma notícia de um ortopedista americano, assim, cara com quase 50 anos de idade, né? E aí ele estava andando na rua e caiu um raio na cabeça dele, ficou desmaiado, assim, acordou no hospital, acordou bem. Aí ele acordou com uma vontade assim incontrolável de ouvir valsa. Aí ele foi para casa e começou a ouvir valsa assim, e ele começou a perceber as nuances assim na valsa, e aí ele viu que ele nasceu para ser músico. Aí, com quase 50 anos de idade, assim, aí ele começou a compor e está compondo muito bem, assim, está compondo profissionalmente. E aí estava muito feliz falando assim, na reportagem que agora ele descobriu a vocação dele com quase 50 anos de idade. Acho que era Tani Chikori o nome do cara, eu não lembro, não tenho certeza. Assim, a maior parte de nós não tem esse privilégio de estar andando na rua e cair um raio na cabeça e a gente descobrir nossa vocação. Então, os testes vocacionais, eles ajudam bastante nisso, né? Eu sempre gostei de teste vocacional, conheço um pouco, assim, da história, né? O primeiro teste vocacional, se não me engano, foi um americano, acho que era Jim Parsons, não lembro o nome dele, alguma coisa Parsons, Dr. Parsons, que ele fez um teste vocacional e ele usava 4 princípios para poder descobrir a vocação das pessoas, porque ele mesmo tinha dificuldade de entender qual era a vocação dele. Ele tinha várias profissões, ele era advogado, historiador, matemático, acho que até linguista ele era. E aí ele fez esse teste dele vocacional que era baseado em 4 princípios que eu acho legal, que era luz, que luz assim é como você vê o mundo, ele chamava isso de luz, né? Então tá ligado a assim, é como você interpreta as coisas, né? Como que é o seu humor, essas coisas assim ligadas à sua personalidade. Aí ele falava de cooperação assim, quanto o meio está cooperando para você desenvolver aquela vocação. Então ele falava que se você está em determinado meio e ele é totalmente desfavorável para você desenvolver uma vocação, você tem que levar isso em conta, né? Então ele era bem realista, assim, ele era bem pé no chão, né? Isso eu acho interessante dele. Ele falava sobre informação, que era a sua capacidade de aprender algo em determinado ramo do conhecimento, assim, você tem mais facilidade para isso, para aquilo outro. E inspiração, que é o que deixa você bem disposto para trabalhar, né? Você não só faz bem, como você não consegue deixar de fazer. Que é até algo que Krishna fala. Quando Krishna fala sobre Dharma na Bhagavad Gita, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que Dharma não é só uma coisa que você faz bem, é uma coisa que você não consegue deixar de fazer, por isso você tem que fazer ela. Por exemplo, no caso de Arjuna. Arjuna, ele tinha o Dharma de proteger as pessoas, né? Um kshatriya, um guerreiro. Uma pessoa que ela tem esse dom de proteger as pessoas, naturalmente ela já é mais enérgica. Então, se ela tem uma personalidade enérgica e ela não protege ninguém, em vez dela usar aquela energia, aquele vigor, aquele temperamento dela mais apaixonado para proteger os outros, ela vai usar para brigar, porque aquilo não vai sair dela, né? Então, por isso a gente não pode deixar de usar a nossa vocação, porque ela está lá. E se você não usar ela por bem, ela vai ser usada por mal. Uma pessoa que ela é muito inteligente, se ela não usa a inteligência dela para ajudar os outros, ela vai usar a inteligência dela para ver o defeito dos outros e criticar e por aí vai. Então,
Esse foi o primeiro teste vocacional da história e depois tiveram outros, né? Tem um assim que eu acho que é um dos mais famosos hoje, que é o do Dr. Marstrom, que é o chamado DISC. Ele fala que você tem que analisar 4 itens assim na personalidade de uma pessoa, que é a dominância, que é a capacidade que a pessoa tem de lidar com desafios, com coisas assim inesperadas, a influência, que é a capacidade que a pessoa tem de influenciar as pessoas que estão em volta, de ser um líder, a estabilidade, né, que é o quanto ela lida com rotina assim de forma tranquila, e tem um outro fator que eu não lembro o nome, acho que é conformidade, que é a capacidade que a pessoa tem de receber ordens dos outros e levar isso numa boa. Então ele fala que se você analisa essas 4 coisas na pessoa, você consegue descobrir a vocação dela. Isso é muito bem usado aí, tem ajudado muita gente, né? E tem um teste assim que é mais recente, tem uns 20 anos, que é o das múltiplas naturezas, que é do Dr. Stephen Rudolph, que ele fala que, olha, na verdade você não tem uma só natureza, né? Ele fala que você tem 9 naturezas e você tem que ver o quão você é desenvolvido. Todo mundo aí fala que tem 9 naturezas, a natureza criativa, a natureza aventureira, uma natureza administradora. Então ele tem que ver o quão você é desenvolvido em cada uma dessas 9 para você ver qual é a sua vocação. Então, assim, tem muitos testes já vocacionais que são muito bem, né, feitos, muito bem elaborados, pessoas assim que entendem bem de psicologia humana. Agora, por que eles não são totalmente encaixados dentro do conceito do Dharma? É porque todos eles levam muito em consideração as nossas capacidades, a nossa personalidade, mas eles não levam em conta algo vital para o Dharma, que é o desejo de Krishna. Isso fica de fora nesses testes, né? E como que alguém pode, de fato, descobrir qual é o seu Dharma, qual é a sua vocação, né? Qual é o teste vocacional que está de acordo com o Dharma? Assim, a primeira coisa, muito importante, por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu, né, o último avatar de Krishna, ele fala que a nossa consciência ela é como um espelho. E esse espelho agora está empoeirado, né? Você olha para um espelho empoeirado, você não consegue ver quem você é, você só vê assim seu reflexo muito distorcido. Agora, se você limpa o espelho, você olha e fala, ali sou eu, aquele ali no espelho. Então, para a gente saber quem nós somos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar a nossa consciência. Então, assim, Chaitanya Mahaprabhu, ele fala, você tem que cantar Hare Krishna para isso, você tem que se conectar com Deus. Então, primeira coisa, não tem como você descobrir seu Dharma sem um processo espiritual, já que Dharma significa se harmonizar com a vontade divina. A primeira coisa que alguém tem que fazer para descobrir seu Dharma é se despir do ego e entender qual é o plano de Deus, o que eu posso fazer para agradar a Deus. Quando você tenta agradar a Deus, quando você sinceramente tenta entender quem Deus é e como você pode agradar a Ele, naturalmente, entendendo Deus, você vai entender melhor a criação de Deus e você vai entender melhor você mesmo. E Deus vai revelar para você qual é o seu papel nisso tudo, né? Então, assim, sem uma prática espiritual forte, não tem como a gente descobrir nossa natureza. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aí, a gente vai ver, por exemplo, na nossa linha de mestres, tiveram 3 mestres que falaram um pouco sobre isso, sobre como testar o Dharma de uma pessoa, né? Foi Jiva Goswami no século XVI, teve Bhaktivinoda no século XIX e Prabhupada, né? Século passado. Eles falam mais ou menos diferente, mas falam mais ou menos a mesma coisa. Eles falam com detalhes diferentes, mas falam que basicamente você pode usar um mapa astral para poder ter uma noção do seu Dharma, mas que assim, os itens principais é você fazer uma autoanálise de você mesmo depois de ter feito diferentes atividades, porque quando a gente faz diferentes atividades, a gente consegue ver qual é o padrão que existe em nós mesmos, né, fazendo essas atividades. Então, por exemplo, um filósofo cuidando de uma horta, um filósofo administrando uma coisa, ele vai continuar sendo um filósofo, né? Ele vai continuar vendo tudo assim por uma perspectiva filosófica. Se você bota um administrador para dar aula, ele pode dar aula muito bem, mas ele vai continuar sendo um administrador. Ele vai querer dividir os alunos assim para otimizar o desempenho deles, assim, ele vai estar pensando em outras coisas, assim, né? Ele vai estar olhando, não, aquele ali não dá certo com aquele outro, vou separar aqueles dois e vou juntar eles ali em outros grupos. Então, assim, essa natureza, ela continua na gente, né? Isso não muda. Então, quando você faz diferentes atividades, você pode ver, assim, analisar qual que é o meu padrão por trás de todas essas atividades. E aí você consegue chegar a um consenso mais acurado sobre qual é a sua vocação. Agora, além disso, além dessa autoanálise que a gente faz, uma coisa que todos esses mestres concordaram é que a gente precisa, para descobrir qual é o nosso Dharma, a gente vai precisar da ajuda de um mestre espiritual. Porque o mestre espiritual é alguém que está assim, realmente vivendo para agradar a Krishna.
Então, ele está totalmente sintonizado com o Dharma, porque o Dharma, em última análise, é o desejo de Deus. Então, ele vai entender, assim, com uma visão maior do que a gente, qual é o projeto de Deus. Porque talvez o que Deus quer que a gente faça seja algo que, a priori, é algo que a gente não quer fazer, porque é algo que é difícil, porque é algo que vai demandar disciplina, algo que vai fazer com que a gente tenha que abrir mão do nosso egoísmo. Então, assim, depender só da nossa análise, a gente não vai conseguir descobrir qual é o nosso Dharma, porque a gente vai estar totalmente influenciado pela nossa vaidade. Então, esse é um ponto muito importante. Então, realmente eu acho que esses testes vocacionais que já existem, eles podem ser usados sim, para poder ajudar a gente a descobrir o nosso Dharma. Mas acho que sozinho eles não funcionariam. Agora, um teste desse, orientado por uma pessoa com conhecimento espiritual, por uma pessoa que tem uma prática espiritual forte, né, por uma pessoa que tenha realmente esse conhecimento do Dharma, aí eu acho que pode funcionar muito bem. Eu até pensava nisso um tempo aqui atrás, eu até penso em voltar a pensar nisso no futuro, que agora não tem tempo para isso, a gente tem outros projetos, mas eu sempre pensava em fazer um retiro vocacional aqui em Vrajabhumi, né? Assim, algumas dinâmicas, né? Eu gosto muito da ideia da gamificação, que é você pegar algum conceito filosófico e transformar num jogo, que as pessoas aprendem muito mais rápido, assim, né? Então fazer, assim, alguns jogos envolvendo conceitos do Dharma que estão presentes, assim, nos textos, né? No Bhagavad Gita, no Bhagavatam, e a gente fazer um retiro desse, assim, vocacional, acho que ia ser legal, né? Então, assim, uma pessoa que tem interesse em estudar esse tipo de assunto, teste vocacional, eu acho muito legal fazer uma coisa desse tipo, calcada nos princípios do Dharma, mas assim, é sempre bom a gente lembrar que não é suficiente um teste, assim, um teste não vai falar tudo, a gente precisa da ajuda de uma pessoa, de um orientador espiritual para poder interpretar esse teste ou interpretar qualquer outra coisa na nossa vida para descobrir o nosso Dharma, né? Então, eu acho isso uma coisa muito importante da gente lembrar sempre, né? Aquela coisa que eu estava falando um pouco no começo, que existe uma distinção entre a nossa profissão, entre aquilo que a gente está fazendo no momento e realmente o nosso Dharma. A gente não controla as situações, mas a gente pode controlar a nossa conduta nela. Em qualquer lugar que a gente esteja, a gente vai poder viver o nosso Dharma. Não existe uma situação que você está vivendo que você não pode viver o seu Dharma, né? Por exemplo, o próprio Arjuna e os irmãos dele, os Pandavas, eles todos eram guerreiros, né, kshatras, né? Os kshatras, eles são administradores, protetores, eles fazem um conjunto de tarefas ligado a proteger pessoas. E aí eles tinham um reino deles e eles faziam esse papel muito bem feito lá, só que tem toda uma série de histórias assim no Mahabharata que mostra que eles tiveram que sair num exílio, e no exílio eles se disfarçaram, e aí eles tiveram que assumir outras profissões para ninguém descobrir quem eles eram. Aí teve um deles, por exemplo, o Bhima, que ficou fabricando pote de cerâmica, ele fabricava e vendia artesanato de cerâmica, pote de cerâmica, né, e tal. E o outro, que eu acho que é o Saradeva, começa a ser adestrador de cavalos. O próprio Arjuna, quem diria, ele vira professor de dança. Então, assim, eles estavam numa situação que eles não estavam fazendo aquilo que eles naturalmente fariam. Mas mesmo naquelas outras profissões, assim, que o destino levou eles para aquilo, eles continuaram protegendo as pessoas. Tem muitas histórias como eles começam a proteger as pessoas começam a se sentir seguras e felizes no reino onde eles estão, porque eles conseguem proteger as pessoas mesmo naquela posição, né? Então, tem um instituto que eu acho muito legal, eu descobri eles ano passado, eu acho muito bacana o trabalho deles, que é um Instituto Denver, de Fé e Trabalho. É um instituto, né? Fé and Work, fica lá em Denver. E eles se baseiam na Bíblia para poder fazer uma interpretação sagrada de todos os trabalhos que tem. Então, por exemplo, se você trabalha, sei lá, com moda, aí eles vão... eu quero entender como que eu posso fazer o meu trabalho de acordo com os princípios da Bíblia. Eles vão lá, eles têm um estudo sobre isso. Eles fizeram um estudo sobre cada uma das profissões que tem nos Estados Unidos, de como você pode tornar elas sagradas, né? E aí eu estava vendo uma palestra do CEO desse instituto e ele falou que as pessoas elas têm que parar com essa ideia de que eu tenho que ter o trabalho que eu amo, ou eu tenho que amar o meu trabalho, e eu tenho que ter a ideia de que eu tenho que amar as pessoas com quem eu trabalho, né? Ou então eu tenho que amar a possibilidade de trabalhar para as pessoas, né? Ele falou que se você faz isso, você sempre vai poder ficar feliz, independente do trabalho que por acaso, que a providência levou você a ter naquele momento. Então, assim, muita da nossa insatisfação é devido muito à nossa vaidade, né?
Então a gente tem que entender que isso, vocação é algo que pode sempre ser expressado. E fechando de novo, recapitulando ao ponto do teste vocacional, acho muito legal. Com certeza, dá para fazer um teste vocacional novo, ou então adaptar um desses que já existe de acordo com os princípios do Dharma, mas continua sendo indispensável a ajuda pessoal de uma pessoa com conhecimento espiritual, de um mestre espiritual, ou então de alguém que é avançado espiritualmente. Isso é imprescindível para a gente descobrir o nosso Dharma. Então é isso. Se tiverem mais perguntas aí sobre esse tema. É possível a gente pensar no Dharma dentro de alguma profissão específica? Tipo, sei lá, um médico, natureza, assim. Se existem, assim, dharmas dentro das profissões, assim, existe, com certeza. Por exemplo, um antropólogo, por exemplo, né? Assim, se dá pra gente tornar... Porque dharma significa que está conectado com Deus, né? Dharma significa entender o desejo de Krishna, entender como que eu posso usar qualquer coisa nesse mundo para servir a Deus. Então, por exemplo, os antropólogos, como que eles tentam entender o homem, né? Eles tentam entender o homem a partir da natureza, a partir da biologia, a partir de influências culturais. Mas nós sabemos que o homem, ele é feito, por exemplo, a imagem e semelhança de Krishna, é feito a imagem e semelhança de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Então, um antropólogo que, por exemplo, ele tente entender o homem, e qual é o papel da humanidade, qual é o papel do ser humano nesse mundo, e tente entender o ser humano a partir de Krishna, ele vai poder fazer um trabalho assim, muito mais inovador, muito mais criativo e muito mais útil para a humanidade. Ele pode... eu não sei como ninguém nunca fez isso, assim, isso é uma coisa muito interessante, é um trabalho bacana, né? E dá isso foi só um exemplo que eu pensei agora de surpresa, assim, mas dá para pensar a versão espiritual de cada profissão, né? Se o pessoal tiver dúvida de uma profissão específica, pode mandar a pergunta que a gente pode fazer um dia só sobre cada um desses assuntos aí, se vocês tiverem interesse. Eu tenho mais uma pergunta. Uhum. Assim como a gente muda de ashram, é possível a gente mudar de varna? A Lilei perguntou assim, se da mesma forma que a gente muda de ashram, né? Ashram são aqueles estágios da vida, né? Que primeiro você é um estudante, depois você trabalha para poder ajudar as pessoas, né? Você tem que praticar a caridade e, por fim, você se prepara para renunciar a esse mundo, né? São os 3 estágios da vida, né? A juventude a gente tira para adquirir conhecimento, a vida adulta a gente tira para poder ajudar os outros mesmo de forma prática, e a velhice a gente tira para poder se preparar para morrer e para ajudar a transmitir sabedoria para os outros. Então, eu estou perguntando, já que isso a gente vai mudando de idade para idade, se a gente também pode mudar de vocação. Então, o que fala nos Vedas é que não, ninguém muda de vocação numa vida, mas ele pode mudar a forma dele de viver aquela vocação. Então, por exemplo, uma pessoa que uma pessoa que tem a natureza de proteger as pessoas, né? Pode ser que quando ela é mais jovem, ela vai proteger as pessoas fazendo coisas assim, mais trabalho de campo. Ela tem que estar em campo, vendo se tem injustiças e combatendo. Ela vai estar fazendo uma coisa mais ativa. E depois pode ser que quando ela fique mais velha, com a maturidade que ela adquiriu, já que o corpo dela já não vai estar mais tão forte, mais tão saudável, ela protege as pessoas de outra forma, assim, ela já vai pensar em uma forma de organizar a sociedade, de uma forma a evitar injustiças. Então isso pode acontecer. A forma com a qual você vai viver sua vocação, isso pode mudar. Agora, a sua vocação, ela não muda. Acho que tem uma pergunta aqui bem rapidinha. Uhum. Uma pessoa pode ter vários dharmas? Isso sim, é chamado de Varnabhasa, inclusive nas escrituras. A pessoa pode ter várias vocações, mas uma vocação vai ser principal. E as outras vocações secundárias, elas não podem atrapalhar a vocação principal. Então, se as vocações secundárias que você tem, elas ajudam a sua vocação principal, perfeito, então está tudo em equilíbrio. Agora, se uma vocação secundária que você tem atrapalha a sua vocação principal, aí você entra em desequilíbrio. Então, isso fala assim nas escrituras. Por exemplo, de novo na família do Arjuna, porque são muito bom exemplo, né? Todos eles eram kshatras, né? Todos eles tinham esse dharma de proteger as pessoas, mas o irmão mais velho, o Yudhishthira, ele era um protetor, mas ele era brahmana também, ele também era um intelectual, ele era um filósofo.
Então, assim, isso fazia parte da forma com a qual ele governava. Ele era um rei, né? Então, ele governava com muita sabedoria, com muito conhecimento. Isso era, assim, marcante na administração dele. Então, o dharma principal dele era administrar e proteger as pessoas. E ele usava o dharma secundário dele para poder fazer isso da melhor forma possível. Então, ele estava sempre o tempo todo adquirindo novos conhecimentos. Ele era um grande patrono, né, dos brahmanas, né, desses grandes professores da vida espiritual. Então, é legal, estava em harmonia. Agora, Arjuna, por exemplo, quando ele tenta dar uma de brahmana, quando ele tenta dar uma assim, de espiritualista e fala que ele não ia lutar, aí Krishna fala, cara, tá errado. Você tem que proteger as pessoas. Agora, se só quer sair daqui e meditar, tá errado. Assim, então, assim, uma outra tendência que ele tinha estava atrapalhando a vocação principal dele, né? Então, sim, as pessoas elas podem ter múltiplas vocações, mas uma vocação continua sendo a principal e você não pode sacrificar a principal por causa de uma vocação secundária. Aí tem todo um estudo sobre isso, acho que a gente pode depois tirar um dia para falar um pouco mais sobre isso, porque isso é um tema realmente interessante.